Hoje vamos analisar o texto de Mateus 16, versículo 18. Este versículo tem sido motivo de muitas disputas entre cristãos, principalmente entre os católicos e evangélicos. Esta passagem parece confirmar e apoiar a teologia católica na edificação da Igreja Católica, sobre Pedro sendo ele a pedra, que neste caso ele seria o primeiro Papa, tendo outros depois dele, que seria os antecessor dele. Mas será que esta interpretação está correta? Estamos diante, meus queridos, de um assunto de extrema importância. Oi, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um conteúdo do canal. E hoje nós vamos estar falando sobre este assunto. Pedro é ou não é a pedra que Jesus está falando? Desde já eu quero que você deixe o seu like, deixe o seu comentário aqui embaixo e se inscreva no canal. Ajude o canal a crescer a cada dia mais. Vamos lá então para o assunto que é de extrema importância para nós nos dias de hoje. Se você gosta desse tipo de assunto, por favor, comente aí nos comentários aí e fale para mim se você gosta ou não deste tipo de assunto. Assim eu vou estar sabendo se eu posso ou não estar falando mais a respeito disso. Vamos ver nesse vídeo uma outra interpretação desse texto e você mesmo vai me dizer qual é a interpretação correta. Vamos ver, meus queridos, que a Bíblia é a sua própria intérprete. Já dizia assim o Martim Lutero. Se nós observarmos os textos bíblicos, vemos que o Antigo Testamento já havia uma ligação à pessoa de Cristo, sendo ele a pedra. E também o texto do Novo Testamento que Jesus é a pedra. Ou seja, nós temos textos no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. E nestes textos há citações também do próprio Pedro. Você acha mesmo que Jesus falou que sua igreja seria estabelecida em cima de Pedro? É o que você acha? Em cima de uma pessoa? Será que Pedro é a pedra que Jesus fala no texto? Você sabe quem é o fundamento da igreja? Lá em Mateus 16, versículo 18, diz assim: E eu lhe digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Sabemos que há algumas interpretações, mas vamos nos ater somente a duas interpretações que são as mais fortes, que também elas são antagônicas entre si. A primeira interpretação diz que Pedro é a pedra. Assim, esta passagem estaria confirmando que Pedro seria o primeiro Papa. A Igreja Católica ensina que Jesus ordena a Pedro ser o primeiro líder da Igreja Católica e que esta autoridade sempre foi regida pelos papas, sendo sucessores de Pedro. A segunda interpretação diz que Jesus é a pedra. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E neste caso, nós vemos que Jesus sim é a pedra. Quem é a pedra então? Pedro ou Jesus? Para interpretar corretamente este texto, temos que analisar o que realmente a Bíblia nos diz. Afinal, é a Bíblia interpretando ela mesma, ok? Em Isaías, nesses textos que lemos, quem é a pedra aprovada? Quem é a pedra angular de esquina? Isto mesmo, a pedra é pedra firme, de fundamento. Na antiguidade, no início de uma edificação, meus queridos, os construtores selecionavam uma pedra que possuía uma certa característica que lhe permite ser base para a sustentação de todo edifício. Esta pedra também é chamada de pedra angular. Era colocada no canto principal do edifício, tornando-se essencial ao seu fundamento. Deste modo, ela só não apenas unia, mas sustentava toda a estrutura, mas também mantinha as paredes bem alinhadas entre elas. Os profetas do Antigo Testamento
profetizaram sobre o Messias, sendo ele a pedra angular do povo de Deus. Salmos 118, 22. O próprio Pedro falou. Pedro compreendeu o que Jesus disse em Mateus 16, 18. E para que não houvesse dúvida nenhuma mais, diante desta narrativa, no capítulo 21, na parábola dos lavradores, o próprio Jesus se identificou sendo ele a pedra rejeitada. Então, meus queridos, fica a interpretação agora por conta de vocês. Quem é a pedra? Pedro ou Jesus? Você acha mesmo que Jesus colocaria um ser humano como pedra angular, uma pedra salvadora? Quando Cristo fala para Pedro sobre esta pedra, edificarei a minha igreja, ele está falando sobre esta pedra sendo ele. Assim você edifica a igreja, Pedro, tá bom? Sobre mim, Pedro, eu que vim salvar a humanidade, não você. Então, meus queridos, se você gostou desta palavra, deixe o seu like aí, tá bom? E até mais. Fui!